Bom dia, pessoal, tudo bem? Vamos começar nossa aula de espanhol. Lembrando, quem ainda não se inscrever no canal e comentar. Lembrem, ao comentar, vocês estão respondendo a chamada. E já vamos começar trabalhando com o livro de vocês. Abram na página 68. Abriram? Beleza. Aí a gente tem assim, o poema da escritora Glória Fuertes, Yo se les quiero. Primeiro, quem é Glória Fuertes? O nome completo é Glória Fuertes Garcia. Ela foi uma poeta espanhola e autora de livros infantis, ligada ao primeiro movimento literário espanhol depois da Guerra Civil. Ela fez parte da geração dos anos 50 e se tornou particularmente conhecida na Espanha nos anos 70, principalmente por suas colaborações em programas infantis de televisão. Vamos conhecê-la melhor? Como vocês viram, né, a autora se dedicou a vida toda à literatura infantil. Porém, no livro de vocês, na página 68, ela traz um poema peculiar, porque ela explora, apesar de abraçar a literatura infantil, ela explora a temática de la vejez, ou seja, da velhice. Acompanhem comigo, por favor. Yo sí les quiero. Los niños son niños que não sabem nada. Preste atenção nisso que ela diz. As crianças são crianças que não sabem de nada. Los viejos son niños que sabem que se van a morir. Andam como niños, leve tambaleo, mendigando cigarro, uma galleta, uma frase, uma sorrisa, beso. Los viejos, yo les visto. Viven como fantasmas, lentos passos de niños. Viven mucho, pero mueren antes de los que tienen insomnio e não tienen carinho. Olha que interessante, não tem carinho. Tiene achaques, goteras, recuerdos, arrugas, nunca se miram en el espejo. Huérfanos de todo, abandonados. En la inclusa de los ancianos, este dolor es del tiempo, dice el doctor. Del tiempo que hace que he nacido, digo yo. Que tristeza del otoño. Preste atenção nisso, que sentido tem quando ela fala que é a tristeza do outono. Mas na frente eu vou explicar. Me dijo interno. En el otoño caemos como hojas, como moscas caemos. Quando menudean las visitas, quando cambia el tiempo. Que dolor en los huesos. El médico en rutina les viene a visitar. Padecem bronquites, reuma. E eu digo que padecem soledad. Preste atenção nessa palavra, crianças, porque soledad faz a gente pensar em saudade, porém, não é, né? Vocês sabem que saudade só existe no idioma em português. Nos outros idiomas, existem outras formas de se falar quando se sente saudade. Em espanhol, por exemplo, a gente diz assim, yo te extraño mucho. Estranhar significa sentir falta, fazendo uma referência à ideia de saudade. Então, o que significa a palavra soledad, que é a palavra-chave dentro de la vejez, dentro desse poema, significa solidão. Negro final, blancacian, solo verbo usar, esperar, esperar. Que, como está usted? Aqui, esperando. No me dijera quién. Yo les visto. En la residencia de ancianos viven mucho. Algunos no tienen más que años. Algunos nunca tuvieron nada. Algunos tienen hijos casados en buena posición. Otros tienen un cáncer calladito. La mayoría padece locura senil e guarda estampita de la Virgen. Allí estão solos. Olha essa palavra solos, faz a referência a essa palavra soledad. Soledad, solidão. Solos, sozinhos. Preste atenção que existe solo com acento e solo sem acento, tá bem? Olha, solo sem acento, que é este caso aqui, quer dizer sozinho, fazendo referência à solidão. Porém, se tiver o acento, ele vai ter o sentido de somente, só isso. Entenderam? Repetindo, solo com acento, somente, só isso. Solo sem acento, sozinho. É só lembrar de soledad, que é solidão. E a vivo, solamente esperando, viven mucho. Vale tan poco que ni la muerte les quiere. Yo sí les quiero. O que podemos fazer para que os ancianos vivam melhor e sejam mais felizes? Vocês já pararam para pensar? Que papel vocês têm na sociedade em relação a isso? O que vocês fazem para contribuir para que as pessoas mais velhas tenham uma vida mais confortável, mais feliz? Pensem. O texto fala sobre isso.
Por isso, eu pergunto a vocês, por que a autora diz que os velhos são como crianças? Acompanhe, ó. Los viejos son niños. Por que ela diz isso? Ela diz o seguinte, que tanto os velhos quanto as crianças esperam o quê? Carinho, atenção, cuidado. Caminham despacio, o que significa despacio? Devagar. Tambaleia, ou seja, se balança, não tem um equilíbrio total. Não tem autonomia, precisa ter atenção do outro, tanto a criança quanto as pessoas mais velhas. E aí, ela faz o seguinte, ela utiliza algumas palavras, algumas expressões que, com o objetivo de estabelecer essa relação. Ela faz uma analogia da infância com a velhice. Quando ela diz, andam como ninhos, um leve tambaleio. Lentos passos de ninhos, huérfanos de todo. Mas ela não faz só analogias, relações. Ela também explora as diferenças. E há uma diferença fundamental entre eles, né? Pelo menos apresentado dentro desse texto. Qual é essa diferença? Los niños não sabem nada. Los viejos sabem que van a morir. Um homem não envelhece quando se lhe arruga a piel, sino quando se lhe arrugam os sueños e las esperanças. Ou seja, um homem não envelhece quando se enruga a pele, sim, quando se lhe enruga os sonhos e as esperanças. Preste atenção na questão do sino, que é o nosso assunto de hoje, que é conjunção. Sino significa mais sim, beleza? Olha, o segundo ponto é o seguinte. Que relação estabelece a autora entre os idosos e o outono? Gente, em muitos textos, não somente nesse, né? E não somente, veja que inclusive nessa propaganda, é muito usual o outono ser o símbolo da velhice, certo? Outono fazendo referência à velhice, outono la vejez. Assim como o inverno, eles fazem referência com relação à morte, porque para eles é como se fizesse assim, uma analogia à última etapa de um ciclo. Veja aqui a propaganda. El otoño de la vida, no apto para menores de 60 anos. E não para por aí. Então, eu pergunto a vocês, segundo a autora, o que padecem realmente os viejos? Então, na opinião dela, eles padecem, principalmente crianças, pela falta de carinho. Não esquecendo que essa falta de carinho acaba fazendo com que eles se sintam o quê? Sozinhos. E aí surge a soledad. O que é a soledad? Solidão. Preste atenção, ó. Sole vem de solo, sozinho, soledad, solidão. Preste atenção também que soledad é diferente de saudade. E termina o poema de uma forma muito triste, muito melancólica. E pergunta o seguinte, o que é que os velhos, os idosos estão esperando? No poema, segundo a autora, parece que eles estão esperando o que, gente? A morte. Veja, esperando la muerte. E aí, para fechar o texto, ela diz assim, preste atenção que o verbo querer, nesse contexto, não tem um sentido só de querer, tem um sentido muito mais profundo, que é o sentido de amar. Quero aproveitar para explicar uma coisa a vocês. É muito mais usual na língua hispânica eles falarem assim, a gente usa eu te amo em português, porém, não é que você não possa falar de eu te amo, claro que pode. Porém, é mais usual ao você fazer essa declaração, declarar os seus sentimentos usando em espanhol yo te quiero ou solamente te quiero. É muito mais usual do que você falar yo te amo. Eu te gosto, você me gosta desde tempos imemoriais. Eu era grego, você troiana. Troiana, mas não Helena. Saí do cavalo de pau para matar seu irmão. Matei, brigamos, morremos. Virei soldado romano, perseguidor de cristãos. Na porta da catacumba encontrei-te novamente. Mas quando vi você nua, caída na areia do circo e o leão que vinha vindo, dei um pulo desesperado e o leão comeu nós dois. Depois fui pirata mouro, flagelo da Tripolitânia. Toquei fogo na fragata onde você se escondia da fúria de meu bergantim. Mas quando ia te pegar e te fazer minha escrava, você fez o sinal da cruz e rasgou o peito a punhal. Me suicidei também. Depois, tempos mais amenos,
mulher, remo, pulo, danço, bocho, tenho dinheiro no banco. Você é uma loura notável. Bocha, dança, pula, rema. Seu pai é que não faz gosto. Mas depois de 1000 peripécias, eu, herói da Paramount, te abraço, beijo e casamos. Pessoal, hoje, depois que vocês fizerem a atividade da página 68 até a 73, vocês vão começar a estudar para o simulado. Lembrando que simulado não é teste, tá? O que é um simulado? É um exercício. É um exercício que treina para o teste, que nós vamos fazer na próxima aula. E o que vai cair? Vai cair o nosso primeiro assunto da segunda unidade, que é a pontuação, que é muito fácil, quase nada para estudar, tanto é que eu também não vou explorar muito no teste e nem no simulado, porque é muito fácil. Conjunções, que inclusive hoje a gente vai ver mais uma partezinha de conjunção, o uso da conjunção sino, si e o no. E retomo esse assunto que é da unidade passada, que é o uso do subjuntivo, porque foi o assunto que vocês mais tiveram dificuldade na avaliação. Esse material vai estar, esses assuntos vocês vão encontrar nas páginas 47, 48, 59 do livro de vocês. Além disso, tem 64 até 66 para estudar e 70 até 72. Revisando para o simulado, a gente vai retomar o assunto da unidade passada, que é o uso do subjuntivo. E eu percebi que vocês tiveram algumas dificuldades, então vamos repassar isso com muita atenção. Nós temos os recursos próprios para expressar dúvida. O que é uma dúvida? Dúvida. Possibilidade e hipóteses. Então, você utiliza o alô melhor, que traz essa ideia de dúvida. Quando você diz assim, alô melhor, é o mesmo que você está dizendo talvez. Só que o que acontece? Que quando você usa o alô melhor, você vai ter que usar o verbo no indicativo. Quando eu for usar o verbo no subjuntivo para exprimir a ideia de dúvida e possibilidade, eu tenho alguns outros recursos. Entre eles, eu posso dizer assim, puede ser que, es posible que, es probable que, dudo que, ou seja, eu duvido que, não é seguro que. Além disso, existe a possibilidade de uso do indicativo e do subjuntivo. Então, tanto faz eu usar com indicativo como subjuntivo, a única diferença vai estar na interpretação. O que isso significa? Que, quando eu uso com indicativo, traz uma ideia de menor dúvida. Quando eu uso com subjuntivo, traz a ideia de maior dúvida. E aí, eu posso usar o quizás, significa talvez, lembra? Talvez é separado. Que significa talvez também, provavelmente, provavelmente, possivelmente, possivelmente, seguramente. Valeu? Subjuntivo para expressar a possibilidade de dúvida. Es posible que, puede ser que, es probable que, dudo que, não é seguro que, mas o mais importante, que é o nosso assunto, vocês quando utilizarem esse recurso, que recurso? Essa estrutura. Es posible que, puede ser que, es probable que, dudo que, não é seguro que, vai obrigatoriamente exigir que vocês utilizem o verbo no subjuntivo. Resumindo, usamos o subjuntivo para expressar o que, crianças? Ordens. Para expressar desejos, indiferença, probabilidade, conselho, sentimentos, opiniões e objetivos. Quando eu uso para expressar ordens, um exemplo é quiere que estudie más. Desejo, quero que desfrutes de tus vacaciones. Indiferença, não me importa que não vengas a mi fiesta. Probabilidade, es probable que não assista a la reunión. Consejo, te aconsejo que llegues mais temprano. Sentimientos, me alegro que tengas una casa nueva. Opiniones, me parece bien que aceptes el cargo. Objetivo, he chamado ao técnico para que arregle a televisão. Veja, é uma gramática que vai lhe ajudar na hora de interpretar. Aqui eu trouxe frases muito recorrentes para que vocês observem que a gente deve utilizar o verbo no subjuntivo. Veja, que tengas um bom dia, que descanses, que te mejores, que aproveche, que os divirtais, que cumplas. Gente, a palavra cumplas vem da palavra cumpleaños, tá? Fazendo referência a aniversário.
Que tengas buen viaje. Veja, tengas, que yo tenga, que tú tengas, que él tenga, que nosotros tengamos. Que no llueva e que seais muito felizes. Abra o livro na página 70, a gente vai trabalhar com o uso do subjuntivo, né? Revisamos e agora a gente vai fazer o exercício. Na primeira questão, pede que vocês identifiquem as frases que trazem a ideia de desejo. Em espanhol a gente fala deseo. Essas frases que tiverem esse sentido de desejo, vocês vão colocar a letra D. Dúvida e probabilidade, ou seja, dúvida, né, e probabilidade, vocês vão usar a letra P. E a que trouxerem a ideia de futuro, vocês vão usar a letra F. Encontrem essa frase aqui, ó. Ojalá te digam qual foi tu pontuação. O que é que eu quero que vocês prestem atenção? A palavra ojalá significa tomara, mas é aquela ideia de talvez, quem sabe, provavelmente. Sim, só que é essa ideia de dúvida, de probabilidade, mas uma ideia de dúvida e probabilidade imbuída de desejo. Logo, vocês vão utilizar aqui a gramática para ajudar vocês a fazer uma interpretação adequada. Então, toda vez que vocês enxergarem essa palavra ojalá, que significa tomara, ela vai trazer essa ideia de dúvida, de desejo, essa ideia de dúvida, de probabilidade, mas imbuída de desejo, tomara que aquilo aconteça. Valeu? Isso faz com que você perceba o seguinte, quando eu uso ojalá, me obriga a utilizar o verbo no subjuntivo, digan. Vejam aqui, digan. Que eu diga, que tu digas, que ele diga, que nós digamos, que vosotros digais e que eles digam. Deseamos, veja, ideia de desejo, que seas feliz. Veja, o verbo seas é o verbo ser no subjuntivo. Que eu seja, que tu seas, que ele seja. Agora vamos para dúvida ou probabilidade? Então vamos lá. Primeiro observa o verbo quizás, significa talvez, certo? Então isso faz com que me obrigue a utilizar o verbo no subjuntivo, que é o verbo digam. Quizás algum dia te digam que há muitos que começaram como tu. Talvez algum dia te falem que muitos começaram como você. Lembra que eu terminei de explicar essa estrutura? Toda vez que a gente utiliza é possível que, o que vem depois tem que trazer uma ideia de dúvida. Um dia te pongas a pensar em tua história. Gente, aqui no talvez significa o mesmo talvez em português. Qual é a diferença? É que em português o talvez é junto. Em espanhol são duas palavras, ou seja, separado, tal é separado do vez. E isso me obriga a utilizar o verbo no subjuntivo. Que eu venga, que tu vengas, assim como esse ponga, que tu pongas. E por último, o futuro, a gente está utilizando o quando para trazer essa ideia de futuro. Lembra que a gente tem duas possibilidades para usar o subjuntivo, o presente e o subjuntivo, trazendo a ideia de futuro? Quem lembra? Para isso, a gente utiliza o marcador quando e tem um outro marcador. Quem lembra qual é? O se. O se, né? A gente traz essa ideia de futuro. Se eu uso se e, né, o se, ele vai me obrigar a utilizar o verbo no indicativo. Porém, se eu utilizo o quando, ele me obriga a utilizar o verbo no subjuntivo, que é o nosso assunto. Então, quando me obriga a utilizar a prebes, quando me obriga a utilizar seas, diferentemente do se. Revisando, o se e o quando nos obriga a trazer uma ideia de futuro. O se eu utilizo com o indicativo, quando eu utilizo com o subjuntivo, que é o nosso assunto. Esse é o assunto novo, tá bom? Que já vai cair no simulado. E vocês precisam ter muita atenção. É o seguinte, existe sino, que é uma palavra só, e existe sino, o si separado do no, que são duas palavrinhas, tá? Então, existem diferenças entre o uso desse sino com esse sino aqui. Vamos ver? Bom, o si e o no, o si separado no, são duas palavras. O si significa uma conjunção que traz uma ideia de condição. E o no é um advérbio de negação, que significa assim, se não fizeres, entenderam? Então, veja, se não haces la tarea, não sales. O que eu disse aqui? Se não fizer, se você não fizer a tarefa, você não sai.
Diferente, gente, esse sino é diferente desse sino junto, que esse sino junto é uma conjunção que a gente diz que ela é adversativa, ou seja, traz uma ideia contrária da ideia anterior. Então, eu digo assim, el pelo de Carlos não é negro, sino rubio. O cabelo de Carlos não é negro, mas sim loiro. Rubio é loiro. Presta atenção numa coisa, uma dica muito importante para vocês. Quando eu uso esse negativo aqui, ó, na oração anterior, vai me obrigar a utilizar o sino. Se eu não utilizar essa negativa, ele vai fazer com que eu utilize o pero. Então, sino pode tomar o significado de exceto. Sabes que não quero a nadie, sino a ti. Eu não quero ninguém além de você. Esse sino tem essa ideia de além de você, nesse momento. Então, veja, sino mais sim, sino além de, sino exceto. E, por último, sino substantivo masculino traz a ideia de fatalidade ou destino. És tu sino, não puedes escapar de ele. Nesse caso, vejam, esse sino significa o quê? Significa destino, fatalidade. Se é teu destino, se é sua fatalidade, se é sua sorte, melhor dizendo, você não vai poder escapar dele. Entenderam? Resumindo, existe o sino separado, existe o sino junto. O separado são duas palavras, né? O si é a conjunção condicional, mais o no, que é o advérbio de negação. O sino junto tem 3 situações. A primeira situação, ele significa mais sim. E nesse caso, tem que ter a negativa antes. No segundo caso, ele significa exceto, além de. E o terceiro caso, ele significa o quê? Sorte, destino, fatalidade. Além disso, pessoal, ainda tem 2 situações com o uso do sino. Existe o sino e o sino que. Ambas as situações trabalham com a ideia adversativa. O que é uma ideia adversativa? Uma ideia contrária, uma ideia de oposições, né? Então, significa o quê? Mais sim, e sim, exceto, senão, além disso, a não ser. Valeu? Porém, quando é que eu vou usar somente o sino e quando é que eu vou usar o sino que? Bom, o sino, somente o sino, ele vai exigir que você utilize a negativa, olha. Tem a negativa antes e depois vem o sino. Não quero café, sino té. Não quero café, mas sim chá. Não pode comer frutas, sino pera. Não pode comer frutas, mas sim peras. Nunca fui a Bariloche, sino inverno. Nunca fui a Bariloche, mas sim, ou seja, senão em inverno. Você só foi, melhor dizendo, você só foi a Bariloche quando estava no inverno. Não há outra coisa se não reclamar. Você não faz outra coisa se não reclamar, a não ser reclamar, melhor dizendo. Não só aplaudia, sino também gritava. Não só aplaudiam, mas também gritava. Não só ele sino, todos pensavam igual. Não somente ele, mas todos pensávamos igual. O que é que eu quero chamar a atenção para vocês? Que quando eu uso o sino, vejam meninos, prestem atenção. Quando eu uso o sino, ele tem que ter sempre uma negativa na oração anterior. Aprenderam isso? Beleza. Segundo ponto. O que significa sino? Significa mais sim, e sim, exceto, senão, a não ser. Valeu? Terceiro ponto. Existe o sino sem o que e existe o sino com o que? Sino o que? Qual é a diferença? A diferença é que quando você for usar o sino que, ele vai ser utilizado entre orações com verbos diferentes, tá? Então, veja, não caminas por lá, caia sino que corre. Eu estou usando o verbo camina aqui, estou usando o verbo corre aqui. Mudou o verbo, eu vou ter que usar sino que. Não atua com honestidade, sino que nos engana a todos. Eu uso o verbo atuam aqui e eu uso o verbo enganhar aqui. Então, mudei o verbo, eu não uso somente sino, eu uso o quê? Sino que. Somente para solidificar essa aprendizagem, percebam que o si é diferente do sino, formando uma palavra só, que é diferente do si no duas palavras separadas, tá? Existe o si sozinho, existe o si sozinho, existe o sino junto e existe o sino separado. Repetindo, existe o si sozinho, existe o sino junto, existe o sino separado. Vamos entender melhor o que é cada coisa? Beleza. Olha,
O se, ele é utilizado, gente, para trazer uma ideia de condição, tá? Traz uma ideia de condição, porém, você vai utilizar o presente do indicativo. Lembra que eu terminei de explicar isso aqui para vocês? Existem 2 marcadores para trazer essa ideia de futuro usando o verbo no presente. Quais são? Quando, que vai me obrigar o verbo no subjuntivo, trazendo a ideia de futuro. E o se, que vai me obrigar a utilizar o verbo no indicativo. Olha aqui, ó, bienes é indicativo, llueve é indicativo, puedo é indicativo, queres é indicativo, bienes é indicativo. Então, embora eu esteja utilizando no presente do indicativo, eu trago uma ideia de futuro, tá? Então, repetindo, esse se, ele é uma conjunção condicional, trazendo uma ideia de futuro. Diferente desse sino junto, que significa mas sim. Diferente desse se no separado, que é a conjunção condicional se, mas a negativa no, se não. Então, vamos fazer outro exercício? Abram o livro de vocês na página 72 e a gente pode fazer juntos, tá? Aí ele pede o seguinte, vocês vão relacionar as colunas formando frases. Vou chamar a atenção para vocês que há uma possibilidade de outras formações, mas eu vou dar essa resposta aqui para que vocês tenham como base. Vamos lá? Então, na primeira frase, vocês têm assim, não tenho dinheiro. Aí, vocês têm que fazer o quê? Tem que fazer essa relação com uma conjunção. Então, acha a conjunção ni e coloca aí a letra A. Não tenho dinheiro ni. Aí, acha outra frase, tempo para isso. O que eu disse? Eu não tenho dinheiro nem tempo para isso. Não me lo contou a mim, sino a mi hermano. Ele não contou isso para mim, mas sim para meu irmão. Então, pega essa frase, não me lo contou, faz a relação com a palavra sino, bota a letra B, e a letra B de sino junta com a mi hermano e formou todo um período. Ele não contou para mim, mas sim para meu irmão. Pega essa primeira frase, queres ensalada, letra C. Queres ensalada, aí vocês vão completar com a conjunção o. E depois completar com a frase um pouco de fiambre e formou o período completo. Queres salada ou um pouco de fiambre? Você quer salada ou você quer presunto? Tienes algum caderno ou hojas em branco? Quero chamar a atenção para aqui, ó, crianças. Por que está sendo utilizado o? Porque a palavra hojas começa com HO. Então, antes de HO, a gente usa U. Não nasceu em Brasil, pero vive aqui há muito tempo. Não nasceu em Brasil, porém, vive aqui há muito tempo. Olha o pero. Vou sair para comprar peras e higos. Ele vai comprar o quê? Peras e figos. Por que é utilizado o E aqui? Porque a palavra figos começa com HI. Comprei todos os livros, exceto o de inglês. E invitei a los niños e a sus padres, o Y. Gente, presta atenção nesse, ó. Por que está sendo colocado o O, que significa o com acento? Por quê? Porque os números não estão por extenso. Então, para não ficar parecendo que é o número 20.000 e 21, ele vai colocar esse acento no O para explicar que ali significa a conjunção ou. Ainda na página 72, vocês vão responder a quinta questão que pede o seguinte. Utilize algumas das conjunções do quadro abaixo e forme períodos. Então, aqui eu trouxe uma possibilidade, mas vocês, claro, que vocês poderão fazer outras coisas diferentes, contanto que tenha o quê? Sentido, tá? Então, tem assim, um exemplo. Não quero discutir sobre isso agora. Então, eu coloquei a conjunção ni e complementei com uma ideia possível, que seria nunca mais. Não quero discutir sobre isso agora, nem nunca mais. O que eu disse? Eu não quero discutir sobre isso agora, nem nunca mais. Chegaram todos os alunos, exceto Raul. Chegaram todos os alunos, menos Raul. Me gusta muito ver esta película, pero hoje não puedo ir ao cine. Eu gostaria de ver esse filme, porém hoje eu não posso ir ao cinema. Há gente que respeita os ancianos e há quienes não os respeitam. Há pessoas que respeitam os mais velhos e outros que não respeitam. Com isso, não cambiamos nossas costumes, sino que vejam. Preste atenção nisso. Eu não quero somente o sino, eu quero o sino que. Quem lembra qual é a regra do sino que? Quem lembra? Quem lembra? Quando a gente muda o verbo. Qual é o verbo aqui?
cambiamos. E qual é o verbo aqui? Reforçamos. É o mesmo verbo? Não. Isso faz com que me obrigue a utilizar o sino que. Este ano não saldremos de vacaciones, aunque lo necessitemos. Aunque, quem lembra o que é aunque? Ainda que. Prefieres estes pantalones grises ou aqueles negros? O é o mesmo, né? Porque antes da palavra começada com A, tudo bem. Só não pode quando começa com O-H-O. Então, o que eu disse aqui? Você prefere essas calças cinzas ou aquelas negras? E chegamos ao final da nossa aula. Gente, não esquece de se inscrever e comentar. Valeu? Lembre, quando você comenta, você está respondendo a chamada. Logo, a professora vai anotar a sua frequência, tá? Então, um beijo, um abraço e até semana que vem.